E aí, galera, já estamos no ar. Quero saber se vocês já estão me ouvindo, quem estiver entrando por aí, ok? Vamos entrar no ar daqui a pouquinho, com certeza. Guilherme já está na área, professor Guilherme também já entrando aí. Já já vou chamar você aí, Guilherme, para a gente entrar aqui ao vivo. Vamos falando aí quem está entrando, quem está me ouvindo bem, dá um ok aí se está me ouvindo bem, se está me vendo bem, se está tudo certo. Vamos falando aí. Guilherme deu um tchau. Fabi, Fabi, tá na área. Preciso aí de uma confirmação se está ouvindo bem. Se estão ouvindo bem, se estão me vendo bem, se está tudo legal. Tá ok, Fabi? Beleza. Manuel, quanto tempo, Manuel? Tá na área. Legal. Vou esperar mais aí a galera tá entrando. Essa vai ser uma live muito legal, que nós vamos falar como vocês podem fazer cross training, né? E HIIT em casa, nesse momento de quarentena, nesse momento aí que a gente está passando. Então essa live vai ser só sobre isso, algumas dicas, sacadas para vocês em relação a como fazer cross training e HIIT em casa. E eu convidei um cara sensacional, que é meu amigo do peito, irmão camarada, profissional do mais alto nível, que a gente se conhece já há algum tempo, alguns anos, desde do MVF, né? Para quem não sabe, Motricidade Voluntária Funcional, do nosso também querido amigo Marcos Vinícius, Marquinhos. E desde lá a gente vem conversando muito, falando muitas coisas legais, estudando, e ele passou a ser um palestrante da Keep Going, e várias vezes ele já esteve ministrando cursos, né, dentro da Keep Going, dentro do nosso Fitness College, que é a nossa escola do fitness. Então eu vou já aqui chamar o professor Guilherme. O professor Guilherme vai estar na área aí já com vocês para se apresentar e para falar um pouco de como fazer, né, cross e HIIT. A gente tem visto, eu pelo menos tenho visto algumas coisas estranhas pela internet, muitas lives, muitos online aí que a gente não sabe não sei não, mas eu vou jogar essa rabuda aí pro professor Guilherme, ele que sabe aí, ele que é o expert em cross, em HIIT, e ele vai falar pra gente como é que ele tá vendo tudo isso, né? Muito bem, tá todo mundo chegando aí, tá baixo? Alguém falou aí que tá baixo. Manuel tá falando que tá baixo? Aumenta aí sua recepção também, Manuel. Alguém mais tá achando que tá baixo? O microfone aqui. Estão conseguindo ouvir? Tudo bem? Helder. Ismael! Grande Ismael Toledo tá na área. Grande Ismael. O Manuel falou que tá baixo, gente. Agora eu tô preocupado aqui. Quem é que pode ver aí com o Manuel? Se mais alguém aí que possa... Já vou chamando aqui o Guilherme. Quer ver se o Guilherme entrando também vai estar sendo bem visualizado. O Guilherme falou que para ele tá tudo ok. Então, Manuel, dá uma regulada aí no seu volume de recepção. Já chamei aqui o meu amigo, professor Guilherme. Aí, performance, RS10, está falando que está alto, que está normal o som, está tudo bem aqui. Vamos ver se o Guilherme está entrando. Estou chamando ele aqui para ver se ele vai entrar, sintonizar. É só dar um ok aí, Guilherme, que eu já te acionei para você entrar na nossa live. Galera, fica até o final porque vai ter presente. Sempre eu gosto de dar uns brindes aí no final. Então vai ter presentes aí para quem ficar na live, né? Para quem realmente estiver vendo essa live aí no momento certo. E a gente vai chamar vocês aqui para concorrer a brindes, Aí, Ari tá aí, Ari tá na área também, grande professor Ari. Vou chamar você de novo, Guilherme. Não sei o que tá vendo. Vou chamar você de novo. Cadê você aqui para eu chamar você? Para você entrar na área. Me chama aí, Guilherme, porque eu já tentei chamar você e você não entrou. Vou chamar de novo, hein? Estamos aguardando a entrada. Guilherme já está na área, porque ele já acionou aqui, já falou que está na área. Agora eu estou chamando ele. Vamos ver se ele vai entrar. Estou escutando já uns barulhinhos aí de microfone no fundo, mas a imagem dele ainda não apareceu aqui para mim. Então, pessoal, vamos falando aqui. Agora eu tô te ouvindo, mas não tô te vendo.
Eu Tô te também ouvindo, mas não tô te tô vendo. achando estranho aqui, porque a minha câmera é que não está aparecendo, não sei o porquê. Olha para Entende? isso. Tem alguém vendo o Guilherme aí? Não. Eu tô vendo só, tô ouvindo o Guilherme, né? Mas se não der para ligar a câmera, não ligar aí, não tem problema. A gente vai no gogó mesmo aqui. Vou eu aparecendo. Eu que sou muito mais bonito que você, eu Pô, apareço e sem você só dúvida, fala. sem Casemiro tá dúvida. na área, Ari tá na área, muita Eu não gente legal. sei, infelizmente eu realmente não sei porque que a câmera não está funcionando, mas o som tá bom pelo menos? O som tá bom, eu tô te ouvindo bem, espero que a galera também. Quem puder comentar aí, pessoal, se vocês estão ouvindo bem o Guilherme, que pelo menos a gente vai falando aqui, Guilherme. Se o pessoal estiver visualizando, só preciso de mais uma informaçãozinha aí para quem estiver. Manuel está dizendo que não está vendo, eu acho, mas está ouvindo, Manuel? Você está Não, vi, eu ouvindo também o não sei Guilherme? por que que a câmera deu esse problema, A Fabi mas tá ouvindo você. Agora, preciso saber se estão me vendo. Estão me vendo? Felipe Jack está entrando. Felipe Jack. Fabi disse que está ouvindo, mas eu não sei se ela está me vendo e não te vendo, tá? Então fala aí. Número 1, se você estiver me vendo. Número 2, se você estiver ouvindo o Guilherme, pelo menos. Arthur, acho que é o Arthur que entrou aí também. Felipe Jack falou, opa, então me fala aí, galera, vocês estão me vendo? Digita aí se estão me vendo. E se pelo menos estão ouvindo o Guilherme. Fala aí, Guilherme, alguma coisa, por favor. eu tô vendo bem todos aqui, enfim. Beleza. Infelizmente a minha câmera não sei por que que não está funcionando, mas até então eu usei ela o dia inteiro, dei aula e não sei por que, não Beleza. sei se é do Instagram, enfim. Bom, vamos começando aqui, né? Vamos Eu lá, não sei por vamos. que está dando isso. Vou te apresentar, né? Você também se apresenta aí já já. Então, com vocês, o Arthur está dizendo que está vendo, está ouvindo, então, beleza, a gente vai continuar. Estou te vendo, mas o Guilherme só ouvindo. Ok, Fabi. Então é isso aí. A gente vai fazer assim mesmo, tá? Porque algo Beleza. aconteceu com a câmera do Guilherme. Pessoal, então tá aqui na área, tá aqui ao vivo comigo o professor Guilherme de Oliveira. Já vou imaginando um cara muito alto, muito forte, barbado. Tá barbado ainda ou não? Tá barbudo Sempre, aí, né? sempre. Tá barbudão, óculos, um, um intelectual, né? Mas Quem da área dera. principalmente do cross-training e do HIIT. Então eu quero que você fale um pouquinho de você aí, Guilherme. Fala aí pra galera quem é o Guilherme, quem é o professor Guilherme. Vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite, agradecer o convite do grande amigo aí, Fofão. É sempre uma honra estar do lado dele aí, ministrando presencialmente ou à distância o curso, ou cursos, ou esse bate-papo aqui. Bom, para quem não me conhece, eu desenvolvo trabalho na parte de cross, treinamento funcional já há 14 anos. A parte de cross eu trabalho há quase 8 anos, caminhando para 8 anos aí já. Eu sou da vanguarda do CrossFit aqui do Rio de Janeiro, quando não havia praticamente ninguém trabalhando com método. E sou da MVF, como Fofão, né? Trabalho com a parte de treinamento funcional há bastante tempo. Já sou regular da MVF aí já desde 2011, né? Então já são pelo menos 9 anos aí de MVF. E hoje a gente vai conversar sobre essa parte do cross e do HIIT, né? E como você introduziu bem aí no início da nossa conversa, realmente está um carnaval, né? Eu já venho alertando isso desde o início da quarentena, inclusive no meu Instagram profissional, que é o G Training Center, que é voltado para os cursos e agora virou, devido à pandemia, virou a minha marca de treinamento online como personal também, né? Seria um passo futuro isso, né? Na verdade, o G-Training ele não nasceu com esse formato, mas é aquilo, né? Na natureza só sobrevive quem se adapta, né? Então, verdade. E assim como na educação física, né? E a partir daí o G-Training Center, né, ele surgiu no meio do ano passado, com a parte de cursos, para ser minha marca de curso, na verdade, né, e ser o canal digital dos meus cursos. E esse passo foi um pouco retardado por questões profissionais, e com a pandemia eu retomei ele num outro formato, porque o passo de cursos
Eu estudei durante um período, tive bons aconselhamentos de pessoas que já trabalham no meio digital e chegaram para mim e falaram, Guilherme, segura um pouco, vamos pensar nessa parte de curso um pouquinho mais para frente, foca no presencial, que é o que está dando muito certo. E, enfim, se não houvesse a pandemia, a gente já estava aí com 12 cursos agendados nesse ano, né? Mas vamos Verdade, lá. Inclusive com a gente, na Keep Going, você já estava agendado aí para dar o curso de cross, que você sempre deu, para dar um HIIT, que já ia acontecer logo agora, um HIIT, né? Exato. E o Kettlebell, que você programou aí um Kettlebell para a gente também. Eu já estava devendo há muitos anos, né? Esse ano ia sair tudo, mas agora é o seguinte, sabe-se lá, né? Se vai ser esse ano mesmo, ano que vem, vamos deixar isso para lá. Vamos ver. Por enquanto, a gente vai alimentando vocês aqui com algumas informações muito legais. Eu quero dar um abraço aqui para os meus amigos que estão entrando aí, professora Joana, de Niterói, professor José Caetano está na área, e minha filha pela primeira vez não, ela já entrou aqui, mas ficou quietinha na dela, a minha filha está na área, minha filha tem 20, vai fazer 25, eu acho, né? 24, 25 anos, e está ouvindo aí falar de cross, de HIIT, com você também, Guilherme. Minha filha gosta de... Excelente. Ela faz fórmula lá em Copacabana, no Leme, onde ela mora, e Boa. Com certeza ela vai também, ela acaba se instruindo aí com essas novidades. Guilherme, deixa eu já te fazer uma pergunta. Pois é, vamos dividir logo esse assunto entre cross e HIIT, né? Então, nossa live é sobre como fazer cross e HIIT em casa. E certamente eu também já vejo algumas coisas acontecendo na internet que são complicadíssimas. A gente está vendo aí muita gente fazendo live. E primeiro, pessoal, eu quero já alertar, eu alerto isso em todas as lives, que vocês precisam tomar muito cuidado, e vocês que estão entrando aí, alguns são profissionais, né, ou estudantes de educação física, mas também tem muita gente que acaba entrando para saber informações aqui que não são da educação física, mas gostam de fazer as aulas, gostam da aula de cross, gostam de aula de localizada, gostam de qualquer aula que façam live para elas fazerem em casa nesse momento difícil. Mas a gente tem visto muita gente que é o seguinte, muitos blogueiros, muitos youtubers. O que são os youtubers e blogueiros? Eles não são nada da educação física. Na maioria das vezes eles são praticantes, eles fazem bem, têm corpos bonitos, sarados, praticam já há muitos anos. Claro que conhecem, porque repetem aquilo constantemente e estão o tempo todo fazendo suas aulas. Então eles já sabem, eles têm a manha de treinamento, mas eles não são profissionais de educação física. Eles sabem executar muito bem, eles sabem multiplicar aquilo que eles já aprenderam, né? Eles sabem passar isso para frente, né? mas repetidores de movimentos, né? E o que acontece? Não tem conhecimento, principalmente na questão da dosagem. A dosagem, ela precisa existir uma progressão pedagógica na aula, precisa existir tem muitas variáveis que um profissional, como realmente professor, ele possa passar até mesmo numa live. É claro que numa live a gente também tem uma situação que é difícil, que a gente acaba passando os movimentos, mas a gente não consegue acompanhar, a gente não consegue ver as pessoas fazendo. Isso já é um problema muito sério. Então as instruções precisam ser muito boas, né? Muito didáticas, com uma progressão pedagógica muito boa e principalmente dando a dose certa. E o professor que está começando uma live, ele deve avisar, né? Primeiro ele se identificar como um profissional realmente, se possível até colocar logo na chamada da sua aula o CREF, que é o nosso registro, o nosso conselho profissional, para ficar realmente a gente separar o joio do trigo. E mais do que isso, quando começar uma live, você fala, essa é uma aula para adiantados, eu vou dar uma aula aqui para a galera que já faz aula comigo há muitos anos. Opa, o pessoal que é iniciante já fica meio assim, mas ele pode falar, eu vou dar opções para essa aula. Então, quem é iniciante intermediário, eu vou dar algumas opções de movimentos que são mais fáceis de fazer. E os avançados, vêm comigo, tá? Pode mandar bala aí que eu sei que vocês podem fazer. Então é isso, se você tiver a recomendação certa, uma orientação certa de um profissional real de educação física, que tem a manha de dar aula com progressão pedagógica, tudo vai ficar bem. Mas não é o que a gente está vendo aí pela internet. Então eu quero que você fale um pouquinho, primeiro do cross, Guilherme, o que você tem visto aí de cross de forma errada e o que você tem feito?
Como é que você tem usado? Porque uma das minhas dúvidas também é o seguinte, pô, o cross a gente já imagina logo barra e anilha e muita carga, muito peso, né, que está na mentalidade das pessoas. Como é que se faz um cross em casa? Manda bala aí, Guilherme. Vamos lá. Primeiro, a base de todo treinamento, independente de ser do cross, do HIIT, ou qualquer treinamento dentro de preparação física para saúde ou performance, é movimento. Então a gente tem que ter bem claro que a base do treinamento é o que você vai prescrever de treinamento e, como você já adiantou, como você vai ensinar esse teu aluno, esse teu cliente a desenvolver a tarefa que está sendo descrita por você. Então, exatamente. Especificamente do cross, um dos pilares do método, né, é justamente você inicia com peso corporal. Então, muita gente hoje se encontra na quarentena só com o próprio peso corporal ou com alguns materiais adaptados. Quem for no meu Instagram pessoal ou no do G Training Center, tem lá treinos com materiais adaptados já, até, por exemplo, uma adaptação de um kettlebell swing que eu utilizo até nos treinos que eu prescrevo aí durante a quarentena, a utilização de uma mochila mais pesada, que você pode incorporar ali uma sobrecarga com o que você tiver à disposição, né? E legal. Daí um recurso interessante, por exemplo. E fazendo uma progressão pedagógica da explicação, né? Você começa com a parte do movimento e dentro das variáveis que nós temos dentro do treinamento esportivo, você tem também, você não vai treinar só força. O cross, o método de cross training, ele é fundamentado para você treinar todas as valências físicas, informacionais e condicionais, né? E, obviamente, depende do profissional de como ele vai prescrever. Eu, particularmente, tenho prescrito de uma forma em que todos os clientes que eu tenho atendido busquem manter o condicionamento prévio à quarentena, né, ou até mesmo adquirir outras valências físicas, desenvolver outras valências físicas, tanto condicionais quanto informacionais, que não são tão tratadas, né, porque às vezes não dá tempo durante a nossa periodização normal, ou aquele indivíduo tinha um tempo mais reduzido de treinamento e hoje ele tem um treino maior, porque ele está em casa, consegue fazer um home office e ele tem mais tempo disponível, porque ele não está deslocando para ir para o serviço, ele consegue fazer a estruturação do dia dele de uma forma melhor. E vou dar até um exemplo. Eu tenho um dos meus clientes, ele hoje está fazendo 2 treinos no dia. Então, assim, um treino presencial comigo e um outro treino que eu passo para ele à parte. E ele executa aquele treino, né? E o controle que você chegou e falou, há uma coisa que é igual para todo mundo, que é tempo. E há uma questão que você tem que treinar o teu aluno, que é ele saber o que é a percepção de esforço dele, né? O que é uma intensidade forte para ele, o que é uma intensidade moderada para ele. E por que eu estou dizendo isso? Você já tem, dentro da literatura, né, desde 1990 e pouco, com Foster, né, que ele começou a fazer os primeiros cálculos de carga de trabalho para saber quantificar o quanto aquele esforço foi para a pessoa utilizando a escala de percepção de esforço de Borg, que é totalmente alinhada a padrão ouro, inclusive utilizado em diversos níveis de pesquisa. Então você já tem aí uma ótima ferramenta, que é o quê? A escala de percepção de esforço. E como é que você funciona? Já tem, só um minuto, que você já deve falar isso aí, mas é só para já não fugir a pergunta aqui. Você tem essa escala e, por exemplo, você coloca essa escala antes de você passar os movimentos, por exemplo, cada live que você monta, ô Guilherme, de cross, certamente deve ter sempre aluno novo, né? Sempre alguém curioso. Eu quero ver como é que é uma aula de cross dessa aí, e vou fazer, né? Então, você já mostra essa escala e já ensina essa escala antes de começar a aula propriamente dita? Deixa eu passar como é que eu tenho trabalhado, né? Legal. O perfil de trabalho, eu particularmente não faço live, tá? Eu atendo personalizado, ao vivo, sim, mas personalizado, né, de forma... antes de eu dar treino para qualquer pessoa, ele já passou por uma anamnese minha. Eu tenho um documento de anamnese, em que com esse documento de anamnese, eu já faço uma filtragem biopsicossocial do cara, ou seja, eu sei qual é a condição física mínima dele, eu sei qual é o aspecto psicológico daquele cara, e eu sei qual é a questão
social que ele se encontra. Se ele está estressado, se ele não está, por aí vai. Enfim, o treino que eu ministro, ele pode ser de caráter individual, dupla, trio, até 6 pessoas. Então, por que isso? Porque quando você entra no método CROSS, você tem uma variável de movimentos infinita. E por mais que você faça uma protocolação de prescrição, né, você entenda que aquele cara é iniciante, que o treino para o iniciante é um treino, o treino para um cara intermediário é outro treino, um treino para o avançado é um outro treino. Você pode propor o mesmo padrão de movimento e serem 3 treinos diferentes com aquele padrão de movimento. Tá? Então, por exemplo, hoje eu tenho atendido de forma em grupo, mas geralmente o grupo que eu tenho na mão, eu já sei tudo daquele cara, de cada um deles. Eu sei onde vai pegar para cada um deles. Se eu recebesse nesse momento um aluno iniciante, ou aluno que eu nunca dei treino na vida, antes de qualquer treino que eu fosse dar para ele, ele teria que me responder o processo de anamnese. Eu não aplico treino em ninguém sem anamnese. Por quê? Porque eu não sei quem é aquele cara. Eu preciso ter esse feedback prévio. A gente tem que saber aonde vai botar a mão. Grande Jorjão. Obrigado. Vinícius da New Body. Carvalho aí, ó. Vinícius, dando um abraço aí para você. Grande excelente amigo, profissional. Obrigado pela presença. Vou aproveitar também para citar várias pessoas que entraram aí. Tô vendo aí a Cris Chateaubriand, tô vendo o Leon, acho que é lá, se for esse mesmo, é o lá de, talvez seja o de Manaus. É que a gente vê aqui, acho que até o Caribbean Dance, se não me engano, é Patrick. Boa noite para todo mundo, galera. Nem sempre a gente pode citar todo mundo aqui, senão a live para muito, né? José Caetano, já vi essa galera toda. E quero avisar vocês que chegaram agora, que chegaram depois, que realmente o Guilherme está fora do ar na sua câmera, mas está totalmente no ar. A minha câmera, infelizmente, ela parou de funcionar. Enfim. Exatamente. Então, ele está só no gogó aí, vocês estão me vendo, basta me ver, porque é o que eu falo sempre, eu sou mais bonito que ele. Então, basta me ver e vai escutando o Guilherme, que tem muita coisa para falar para vocês. Então, continua aí, Guilherme, o que você estava falando sobre a sua forma de dar aula? Porque, pelo que eu entendi, você só tem dado, você tem evitado dar live para todo mundo e tem dado mais aulas para os seus clientes, não é isso? Exato. Isso é muito bom, é isso. Porque assim, vamos lá, falando especificamente do CROSS. Quando você vai atender qualquer pessoa, vamos dizer no presencial, que era o nosso normal até o momento, antes pré-pandemia, certo. Você no mínimo, no raso, você tinha de 5 a 10 minutos de papo antes com o cara antes de entrar na tua aula. Porque dali você já sabe mais ou menos até onde você vai poder ir com aquele cara. E aquilo, se for para errar, erra para menos. Porque quando erra para mais, o problema é grande. Isso mesmo. Então, o grande lance, hoje no digital, é o quê? Você vê diversas pessoas, diversos profissionais, ou pessoas que utilizam da imagem para dar treinos e não são profissionais, e não tem a mínima noção de quem está do outro lado. Né? Aconteceu um fato muito interessante num dos trabalhos que eu tenho desenvolvido, que é o quê? Pessoas que não eram meus alunos veem o filho, a esposa, ou o marido, ou o namorado, ou namorada, enfim, treinar e querem fazer o treino. Ou seja, o momento agora, ele é um momento ótimo para a captação de novos clientes. Só que é aquilo, o que você vai oferecer para aquele cara. Sabe por quê? Porque hoje as pessoas estão vendo, né, apesar do péssimo trabalho na minha ótica da grande mídia, há uma outra mídia que está divulgando o seguinte: cara, você ter uma saúde, para você ter uma saúde, você tem que estar fazendo atividade física. Isso é ótimo para a gente, tá? Claro. E já está sendo provado que um dos fatores de sobrevivência, não agora, né? Já é provado há muito tempo, que é o quê? Você ter uma boa capacidade de condicionamento aeróbico. Você tem uma capacidade. Você pode jogar em qualquer site de busca científico. Você tem diversas publicações em relação a isso. Tem diversas publicações em relação à força. Então, voltando para o CROSS, tendo isso como base, eu faço uma prescrição, quando individualizada, quando eu tenho no ao vivo, é uma prescrição personalizada. Eu posso estar com 4 pessoas ali e é personalizado. E quando eu mando para o grupo, porque eu também tenho feito atendimentos em grupo e tenho
feito consultorias para os lugares que eu dou aula e não estou dando presencialmente nesse momento, eu coloco observações. Indivíduo dessa forma, indivíduo 2 dessa forma. Por quê? Porque você está tratando de pessoas diferentes. E um dos fatores principais da parte de modulação de treino é o quê? Individualidade biológica. Cada indivíduo é um indivíduo, cada um tem um limite. Guilherme, então, eu aproveitando tudo que você já está falando aí, já pensando mais à frente, primeiro que eu acho ótimo você ter realmente seu grupo, seus alunos, e que você passe esses treinamentos para eles, propriamente dito, e não necessariamente numa live para todo mundo. Mas caso você queira montar uma live para as pessoas conhecerem o cross, né, conhecerem o cross training, como você faria? Tá? Então, assim, eu vou fazer uma live. Lá no meu canal do G-Training, se eu não me engano, tem uns 5 treinos nesse perfil. E em todo treino tem opção. Tem opção para o cara que pode realizar, por exemplo, salto. Tem opção para o cara que não pode realizar salto. Então, você tem que dar opções, porque o indivíduo, ele, principalmente o cara que é iniciante, ele não tem noção de onde ele está se metendo. Às vezes o indivíduo ele é muito sedentário e vai para atividade. E vai na empolgação, né? Exato. Vai na empolgação, tá todo mundo fazendo, quero fazer também. E é nessa que se machuca e a culpa vai para você, né? Vai para a gente, que nós que somos profissionais. Muitas vezes a gente tem que tomar esse cuidado extremo, porque se a gente machuca alguém, a pessoa já está em quarentena, o cara já está mal, já está preocupado com corona, e o cara vai fazer uma aula ao vivo, ou fazer uma aula prescrita por um profissional, e se machuca, ele vai ficar muito chateado, né? Então é uma coisa que poderia ser para ele ganhar o gostinho de fazer uma atividade física, e quem sabe logo depois que sair a quarentena, ele continuar fazendo aula com você, ou ir para uma academia, para um box, ele acaba ficando frustrado, decepcionado, e acaba abandonando o treinamento. Mas então, continuando, o que você tem usado? Você já falou de uma mochila, né? Como material para você fazer um trabalho com matéria como kettlebell, né? A mochila fica ali, você pendura a mochila, faz um trabalho ali. Quais são os outros materiais que você costuma indicar para a tua galera? Bom, não tem muita coisa em casa. O que você faz? Aqui próximo da onde eu moro, eu tinha uma obra sendo finalizada. E eu aproveitei a oportunidade e peguei alguns tijolos que foram descartados lá, uns tijolos de alvenaria de concreto, que me serviram de peso extra. Né? Mas os seus alunos também conseguem acesso a essa obra? Então, os meus alunos, eu falei para eles, né, cara, eu consegui dessa forma. Você pode ver se você tem aí, por exemplo, que é muito barato, por exemplo, você ir no loja de material de construção, não fechou, né, durante a quarentena. Então você consegue, por exemplo, comprar saco de areia, coisas desse tipo, e você faz uma quilagem interessante. E o que eu sugeri para eles? Para alguns, né, que se dispuseram a realmente correr atrás para ter o próprio material. Cara, vai na loja de material de construção e pega mais ou menos o peso que você utiliza de kettlebell nos nossos treinos. Pronto. Só isso aí, você já ganha uma ferramenta totalmente multifuncional e que você utiliza para praticamente todos os padrões funcionais de movimento e consegue executar praticamente todos os perfis de prescrição e treinamento. Porque eu, particularmente, sou fã de kettlebell, você sabe disso há muitos anos. Eu sou um cara que treino kettlebell esportivo há bastante tempo. Para quem não conhece kettlebell, ele possui 2 estilos. Tem o kettlebell juggling e o kettlebell desportivo, que é o hardstyle, que é o que eu pratico. Tá? O hardstyle é o desportivo, né? É o que é utilizado até pela Força Armada Soviética como método de treinamento para toda a Força Armada Soviética, por exemplo. É um esporte nacional. E derivado disso você tem o kettlebell juggling, né? Que é o kettlebell malabárico, em que você tem uma série de outros movimentos aí, tá? E, enfim, mas que malabárico por quê? Porque tem movimentos mais de como se fosse malabarismo mesmo? Exato. É mais performático, vamos dizer assim? Ele é mais artístico, ele é tão atlético quanto o hardstyle, só que a carga que você utiliza ela é muito inferior. É uma carga para a mulher de no máximo 8 quilos e para o homem de 16 quilos. Né?
Então, assim, é um outro perfil de treinamento totalmente diferente, apesar de você utilizar as bases do desportivo. E só para complementar, sim, claro. Eu pedi essa ferramenta porque é uma ferramenta multifuncional, não ocupa muito espaço, você não precisa ter uma bolsa enorme. Agora, por exemplo, eu utilizo uma mochila antiga minha, que é uma mochila que aguenta uma boa carga, né? Consigo ele botar facilmente acima de 20 e poucos quilos, né? E é o recurso que eu utilizo até às vezes para o meu próprio treino. Vê se você consegue descrever essa mochila, né? É uma mochila normal, é uma mochila normal, não, eu sei, sim, só que é uma mochila reforçada. Não, sim, entendi, mas assim, o que eu quero dizer é o seguinte, tenta descrever como é que você faria um movimento com essa mochila. Por exemplo, você faria ela pendurada, segurando pela alça de cima, então, como pela alça de cima, você botaria nas costas. Você pode utilizar dessa forma, segurando pela alça superior, e fazer o trabalho de kettlebell swing, que é o movimento mais clássico do kettlebell. Você tem diversos outros movimentos que você consegue utilizar a mesma alça, como, por exemplo, o windmill, como, por exemplo, você também fazer o arm bar, enfim. Todos os movimentos de kettlebell você consegue realizar dessa forma com esta alça. Você também pode utilizar essa alça como se fosse uma mochila de treinamento, em que você vê militares utilizando mochilas com as cargas de equipamento deles, chega a 20, 25 quilos. Você pode utilizar para agachar, você pode utilizar para correr. Nas costas, isso. Se você tiver um ambiente que te permita ter um local para corrida, por exemplo, aqui no meu condomínio eu consigo ter essa oportunidade, apesar de não usar porque eu não preciso já sou pesado. Então, mas eu tenho um grande amigo meu que está utilizando bastante dessa forma. Alcione, tudo bem, Alcione está perguntando, cadê você, Guilherme? A minha câmera deu problema. Fala aí. A minha câmera deu problema. Ela quer te ver. Ela trabalha comigo na Bodytech lá. Prazer em tê-la aí presente na live. Enfim, esse é um dos recursos que eu utilizo, né? Os tijolinhos, como eu te falei, é um outro recurso. Por exemplo, também cabo de vassoura, você consegue utilizar para uma série de exercícios de mobilidade. Trabalhar também alguns movimentos utilizando posicionamentos acima da cabeça, inclusive até movimentos de levantamento de peso olímpico, por exemplo, para você estar mantendo o teu perfil de técnica. Porque efetivamente, você não precisa da carga para trabalhar técnica, você precisa do movimento. Então é isso que eu priorizo sempre nos exercícios e nas prescrições. Que é o quê? Você está realizando o movimento na postura certa, é o que você precisa para esse momento. Por quê? Porque esse momento a gente precisa aqui de saúde. E a intensidade, ela fica um pouco em segundo plano, né? Então, para fechar essa parte do cross aí, as restrições que a gente tem hoje dentro do ambiente doméstico, eu tento minimizar também, por exemplo, puxar, né? Porque geralmente utilizamos lá argolas, barras dos racks, né? Barras que são para os movimentos ginásticos, digamos assim, e a gente aqui em casa improvisei entre aspas, um TRX, né, aquele aparelho de suspensão de fita, né, que você vê nas academias, utilizando, por exemplo, um lençol dado um nó, eu passo esse nó pela porta, ele trava na porta e eu pego uma toalha de rosto ou de banho e consigo ali um TRX adaptado para fazer puxada, por exemplo. Que então, legal, assim, hein? É importante trancar a porta para a porta não abrir, que pode acontecer. E não deixar ninguém abrir, né? Tranca a porta para não ter problema. E, cara, você tem aí mais uma ferramenta, né? Porque o movimento de puxar, ele demanda da contra-resistência da gravidade. E se a gente não tem sobrecarga, tem o peso corporal, na maioria das vezes, está aí uma ótima ferramenta para você utilizar. Você ensina, por exemplo, essas coisas, você ensina onde? No seu... Repete aí para a galera saber o seu site, para a galera, depois a gente vai escrever de novo aqui. No G-Training tem já algumas coisas, provavelmente na próxima semana, no máximo, vou estar lançando lá, já tem um vídeo de kettlebell demonstrativo lá. Eu vou estar lançando na próxima semana algumas coisas de kettlebell, como, por exemplo, as pessoas entenderem os conceitos dos movimentos básicos, entender o que, por exemplo, uma diferença de core strength e core stability, que são duas coisas totalmente distintas, como você trabalhar com kettlebell.
Mas no G-Training eu passo tudo da parte de cross, treinamento funcional e treinamento de alta intensidade e HIIT. Né? Esse é o foco Muito legal. do canal. E até porque você pode ensinar esse negócio que você falou agora da porta, né, do lençol, da toalha, você ensinando na prática as pessoas a fazerem, montarem isso, pode ser uma boa ideia, né, para a pessoa treinar. Mas então vamos lá, vamos seguir em frente aí. A gente está aqui falando a nossa live, né, como fazer cross, como fazer HIIT na sua casa, nesse momento de quarentena. O professor Guilherme é um especialista nessa área e eu resolvi convidá-lo exatamente para ele poder falar isso e preparar as pessoas, não só os profissionais, para eles se prepararem melhor para darem essas aulas, mas também para as pessoas, quem sabe, estão ouvindo aqui e que querem fazer, que querem praticar. Eu mesmo sempre tive uma curiosidade, né? Eu nunca seria uma palavra ruim de falar, mas eu já tive mais experiência no cross training, mas eu sempre fiquei, por eu ser gordo, né? O meu peso já é um grande peso, e tem profissionais que não têm noção, né? E acreditam que eu preciso fazer mais ou menos a mesma coisa, pelo menos pegar os mesmos materiais que todo mundo pega. E eu já sei que não necessariamente. E eu sei que você teve um aluno tão gordo, ou mais gordo até do que eu, e que trabalhou com você muito tempo, inclusive com cross, né? Talvez também com HIIT e tudo. Rafa, fala sobre ele, por favor. O Rafa, ele foi uma escola para mim, cara. Eu tinha alguma experiência com a galera de sobrepeso, né? Mas não com a galera de obesidade quase mórbida ou mórbida. No caso dele já era, né? O IMC já era mórbida. Já era mórbida, né? Com recomendação, até mesmo se ele quisesse para bariátrica, que não era a vontade nem dele, nem da família dele. Eu sou eu sou muito amigo da família dele, né? Já tive a oportunidade de dar aula para ele, desculpa, o irmão dele também, o primo dele, enfim. E é uma família de esportistas, né? Então, o Rafa, ele teve uma vida esportiva passada e ficou um período parado, e nisso ganhou peso. A gente começou esse trabalho, né? E as pessoas não entendem, né, que o principal resgate para o indivíduo, geralmente, que está no quadro da obesidade, o resgate, ele começa na cabeça. Então, o fato dele conseguir ou não conseguir vai ser muito mais no aspecto psicológico do que na prescrição do exercício. Porque, geralmente, a capacidade motora do indivíduo que é obeso, ele tem uma redução, mas ela não é inexistente. Até porque, se ele não tiver nenhuma lesão articular prévia, ele só for obeso, está tudo ali. Você só tem que resgatar. E o resgate motor, né, que a gente fala muito na MVF, né, e aí passa por diversos aspectos, né, desde o aspecto educacional, né, comportamental. Então, a esfera é biopsicossocial mesmo, e você tem que respeitar isso, principalmente que o obeso, geralmente, ele se vê fora da sociedade, de forma geral. Com certeza. Então, uma passagem rápida do meu trabalho com ele, nós trabalhamos durante um bom período numa sala de ginástica, porque ele tinha vergonha, ele tinha medo de trabalhar na sala de musculação, por exemplo. Né? É normal, normal que tem. E assim, cara, você tem que fazer a prescrição do treinamento, mas você primeiro precisa ganhar a confiança da pessoa e trabalhar dentro dos limites dela, quebrando os limites de forma gradativa. Que é exatamente isso que as pessoas não entendem. Porque imagina um cara que está aí com o IMC acima de 33, 34, o cara vai estar pesando no mínimo, por baixo, aí uns 130 quilos. Como é que esse cara vai fazer um salto numa caixa regular? Numa caixa. A caixa regular, ela tem, no barato, se tiver uma caixa pequena, adaptada, é de 40 centímetros. Esse cara não pula essa altura. Você tem que adaptar para ele para uma altura que efetivamente seja útil e que tenha uma altura que a gente chama de carga ótima de trabalho. Então, para um cara num sobrepeso desse, talvez no início nem seja a melhor opção salto, por exemplo. Melhor opção. Uhum. Então, quer dizer... Tantas coisas para você trabalhar, né, Guilherme? Exato. Uma pessoa iniciante, uma pessoa obesa... Você começa pelo trabalho psicológico, começa a trabalhar a base de força daquele cara, você constrói uma base de força. Você não consegue construir uma base de força sólida com menos de 12 semanas de trabalho. Então, não precisa ficar o tempo todo passando os movimentos já
do que o cross preconiza, né? Não, tem tantas outras bases que você pode fazer anteriormente, assim, né? Você tocou num ponto interessante, né? Porque a gente hoje chama de cross-training o que chegou aqui como crossfit. Crossfit, né? Isso, mais então, pelo crossfit. Assim, para quem não sabe, para quem está na live e está conhecendo o mundo do cross, vamos dizer assim, há pouco tempo, o CrossFit é uma marca, ele tem um perfil metodológico, ele tem um método próprio, ponto. Metodológico Sim. Não, porque uma metodologia ela vai crescendo, ela vai agregando, e não é o caso do CrossFit. No CrossFit ele tem aquele formato com um bom embasamento científico também, mas ele tem o formato fixo, ponto. O cross-training não é assim. Você utiliza de metodologias, como por exemplo, da ginástica artística, como, por exemplo, do treinamento de atletismo, do treinamento... Enfim, você pode construir um próprio método seu de cross-training, como eu tenho o meu jeito de atuar dentro do G-Training Center. O cara que entra no G-Training Center para treinar comigo, ele não faz... Eu não trabalho crossfit com ele, eu trabalho cross-training, que é a minha abordagem com o meu conhecimento que eu utilizo da MVF, que é um diferencial absurdo, quem nunca conheceu. Dá um pulinho lá na MVF para conhecer. MVF, Motricidade Voluntária Funcional do Marcos Vinícius. Eu utilizo o que eu aprendi também pela CrossFit, eu utilizo N metodologias para compor um perfil de treinamento de cross-training com o quê? Com embasamento científico, com constante atualização. Todo o curso que eu dou com o Fofão, ele é constantemente atualizado, né? Então, por exemplo, os cursos de cross-training desse ano, eu já venho falando há pelo menos 2 anos sobre carga de trabalho, sobre volume e intensidade. É uma coisa, o Fofão não me deixa mentir, eu estou sempre dando curso com ele. Sempre diferente. E eu me aprofundei muito durante esse último ano, um ano aí, e principalmente durante os últimos 6 meses nessa parte de carga de trabalho e de volume de treinamento, com caras muito feras, como o Renato Massaferri, que é um dos caras que mais fala nisso no Brasil, Pedro Menezes, que é um amigo pessoal, um cara que, além desse conhecimento, ele é o cara que mais conhece, um dos caras que mais conhece hoje, tecnologia, atividade física, incluindo na parte da parte de controle de carga, e que é onde todo mundo erra, onde eu já errei e a maioria dos profissionais erram. Por quê? Porque o cara planeja, ele não quantifica, então ele não tem como ajustar. Hoje, dentro da minha abordagem, pelo processo de anamnese que eu falei aqui no início, e N outras ferramentas que eu utilizo, eu tenho, em tempo real, um monitoramento da intensidade do treinamento do cara daquela sessão e da semana, consigo fazer, eu não, né? A tecnologia faz para mim. Eu só vou munindo lá de informações. Com a ferramenta que eu tenho e as ferramentas nossas, né, de experiência, leitura profissional, e inclusive eu coloquei isso hoje, um post lá no G-Training sobre tecnologia e atividade física, quem quiser vai lá dar uma olhada. Com isso eu consigo ter um monitoramento se o meu treino está sendo muito ou pouco, porque muita água bate a planta e pouca água também. Então, a medida certa, seja para você que está com sobrepeso, seja para o cara que é atleta, seja para o indivíduo que tem uma lesão XY na articulação, qual for, eu consigo hoje ter uma precisão na prescrição muito mais eficiente do que eu tinha, digamos, há 2 anos atrás. Porque hoje, quem não utiliza da tecnologia para monitorar, vamos lá, na ordem, né? Planificar, monitorar, quantificar e ajustar. É isso que tem que ser feito hoje. Hoje não existe mais treinamento bem feito se você não sabe, por exemplo, quantos agachamentos aquele cara fez na tua semana, por exemplo. Eu sei quanto os meus alunos agacharam nessa semana. Por exemplo, ontem. Eu sei que ontem, no treino, teve 55 agachamentos de todos os alunos que eu atuei. Aí, hoje, esse cara já me deu um feedback do quanto aquilo ali ficou para ele. Como? Percepção de esforço, se ele está dolorido. Então, são essas coisas que, dentro desse mapa que eu vou gerando, ao longo dos dias de treino e das semanas de treinamento, eu consigo apontar o seguinte. Por exemplo, para o fulano,
ele tem mais dificuldade de recuperar num treino de agachamento. Então, para aquele cara, talvez 2 treinos de agachamento na semana são suficientes. Entende? Isso você vai ter no retorno, né? Porque são alunos seus e você consegue ter esse controle e isso é muito bom. Sim. Agora, só rapidinho, você falou que são meus alunos, mas se fosse para o geral, se eu fosse fazer essa prescrição, por exemplo, eu vou pôr uma live, um treino meu, eu sei mais ou menos, eu tenho uma média vamos dizer assim, eu sei que um treino para o indivíduo iniciante tem que ter uma média de 120 a 150 movimentos, dependendo do perfil que você vai dar. Tá? Então, se eu for fazer um treino para grande público, ele vai ter mais ou menos essa faixa. Só que o que eu estou passando aqui é uma média que eu tenho de observação, de impacto dentro desses dados que eu venho captando dos meus clientes e de literatura também. Eu sei que determinados tipos de prescrição geram mais dor muscular do que outras, como, por exemplo, um treino com muito movimento ginástico, que é o que nós estamos tendo hoje na quarentena, que a maioria dos treinos são ginásticos, que é peso corporal, você tem muita micro-ruptura, muita microlesão muscular. Isso gera o quê? Dor muscular tardia. Então, você vê que, às vezes, o cara ele passou agachamento no dia seguinte também, no outro dia também. Cara, não tem como o aluno ou o cara que vai lá para a live daquele cara aguentar aquele ritmo ali. Você tá entendendo? Então... Eu só queria te interromper um minuto, porque a gente estou controlando o horário aqui, a gente precisa ter um tempinho para você falar do HIIT, né? A gente ficou muito no cross. Vamos pro HIIT. E vamos falar do HIIT, porque é o seguinte, também, assim como o cross, as pessoas já têm uma mentalidade de como é que seja, também muito baseado pelo que é o que entrou aqui como CrossFit, né? E a gente já conhece o cross-training de muitos anos, né? É uma forma de treinamento já de muitos anos, mas que foi adaptado para o CrossFit. Agora, o HIIT também é um formato que a gente conhece vários tipos, vários modelos desse treinamento. O Tabata, como alguns falam também, é um deles, e tem vários outros. E as pessoas, a gente vê muita gente falando assim, vamos fazer um HIIT, vamos fazer um HIIT, vamos fazer um HIIT. HIIT, eu já quero que você comece falando o que significa o HIIT, propriamente dito, e para quem pode fazer HIIT, e o que você tem usado nos seus treinos de HIIT para a galera iniciante e avançada. Mas eu vou te limitar o tempo. Pode limitar, você tem aí 5 minutos para falar sobre esse assunto do HIIT, para a gente ainda poder abrir perguntas. Vamos lá. Sobre HIIT, de forma bem direta. Você tem que entender que HIIT é todo esforço que vai de 90% ao infinito. Ou seja, até ver Jesus, literalmente. Tá? Há indivíduos que hoje... reformando. Há literaturas que só consideram esforços supramáximos. Tá? Porém, você tem diversos perfis de HIIT. Você tem diversos modelos de prescrição, como, por exemplo, o All-Out, RFT. Você tem vários desenhos, ou seja, para cada desenho, você vai estar priorizando mais um perfil de via metabólica do que outro. Direcionando para a pergunta agora que você me fez em relação aos iniciantes. A gente não está num momento muito propenso para alta intensidade, né? Então, a gente já começa a questionar o cara que vai prescrever o HIIT para a live dele. Cara, só avançado pode ir ali. Hoje, nessa situação de pandemia, o iniciante não é o mais recomendado. Ou você pode adaptar o treino de HIIT por um treino intervalado, né? Em que ele vai trabalhar numa faixa de esforço inferior. E gradativamente você vai levar ele para a alta intensidade de forma geral. E tecnicamente, né, esse tipo de treinamento intervalado nem poderia ser falado como, né, a nomenclatura não deveria ser HIIT, né? Mas como está na moda, tudo é HIIT, né? Exato. HIIT. Isso aí dá uma outra live. É uma outra live, porque essa alta intensidade, principalmente nesse momento, as pessoas, até atletas, estão segurando a onda nos treinamentos. Por quê? Porque se você abre portas, abre brechas para uma quebra da sua imunidade,
você Exato. pode ir pro saco, né? Então, até atletas de altíssimo nível estão se segurando, estão fazendo um trabalho mais moderado. E os iniciantes vão na empolgação, vão nessa modinha de live, tem um monte de gente dando live por aí, e vão na modinha e vão querer fazer aquilo que todo mundo faz, e o professor não está na live, mas ele não está monitorando as pessoas. Isso é que é muito complicado, né, Guilherme? Está muito difícil da gente ver isso aí acontecendo e os iniciantes entrando numas roubadas, né? Então, Fofão, aí eu volto a 10 minutos atrás da nossa live, quando eu falei da quantificação. Quando você começa, pensando no HIIT, né, você não tem nada mais eficiente para modular o HIIT, vamos dizer, multimodal, estilo cross, do que percepção de esforço. Se você não educar o teu cliente, teu aluno, a entender o que é forte, o que é moderado forte, o que é leve para ele, você nunca vai ter esse cara na mão para você saber prescrever. Né? Exatamente. E não custa nada você ter uma plaquinha, uma tabelinha de se você vai dar uma live, uma escala de Foster, de roxinho. Bota lá e mostra, exatamente, isso. Explica um pouquinho em 2 minutos, 3 minutos, você explica uma escala e fala para as pessoas. O que eu não vejo, Guilherme, que eu estou ficando muito assim preocupado, é que eu não tenho visto lives com uma explicação do professor antes de começar a aula propriamente dita, porque ele não sabe quem está do outro lado da live. Então, se ele não dá uma explicação didática, né, um pouquinho de noção para as pessoas que estão querendo fazer aquela aula, é muito complicado, ele não sabe quem está do outro lado. Eu mesmo aqui, eu estou olhando aqui várias pessoas que estão entrando, alguns eu conheço, alguns têm um nome diferente, a gente não sabe, o lápis está aí, muita gente entrando, falando a galera, mas a gente não sabe. Por quê? Porque está rolando rápido. Então, uma live você logo no início, instruções muito boas logo no início, e uma escalinha você mostrando assim e explicando, qualquer pessoa vai entender, né? Com certeza. Então, quando a gente pensa no treinamento de HIIT, você falou dos atletas. Eu tenho contato direto com vários atletas de cross e de outras modalidades. Eu tenho uma atleta juvenil de vôlei, que é minha aluna. Cara, a intensidade para essa galera é no máximo forte hoje em dia. O cara ele vai fazer, digamos, ele faria, sei lá, 4 treinos na semana, 3 treinos na semana, numa escala de Borg de 0 a 10, entre 8 e 9. Esse cara está trabalhando no máximo 8, 2 vezes na semana, e tentando manter ali, ó, o nível de força, o nível de potência, com trabalhos adaptados, com trabalho de peso corporal, que você tem diversos perfis metodológicos para trabalhar com peso corporal, para manter essa parte de potência, como, por exemplo, salto vertical, salto horizontal. Você também tem alguns trabalhos novos, com bastante evidência, com tiros curtos de 20 metros de distância, ou seja, o cara pode trabalhar até no corredor do prédio dele, se ele quiser, entende? Então, assim, tudo é lógico, né? A gente vive um momento de adaptação, mas não é porque você vai adaptar que você vai abandonar o conceito científico que fundamenta tudo, né? Exatamente. E assim, a gente fala muito da ciência, isso é muito bom para a gente que é da área da educação física, os estudantes que estão ainda aprendendo, mas para quem é leigo, não adianta falar coisas rebuscadas, o leigo tem que ser direto ao ponto, você tem que dar instruções que ele visualize bem, que ele tenha um entendimento mais tranquilo. Querido Guilherme, a gente precisa passar, eu quero pedir, meu amigo Ricardo Lute está na área, estou vendo aqui, Ricardo Lute não é da educação física, ele é veterinário, mas ele sabe, ele quer sempre aprender algo mais, né? Então vamos lá. Ô, Guilherme, eu vou abrir aqui para 2 perguntas, né? Porque tem que ser rápido, e a tua resposta tem que ser rápida. Quem quer fazer pergunta aí? As primeiras 2 que aparecerem a gente abre aqui para fazer. Pode botar aí a perguntinha aí que a gente lê e você responde. Você fica aí ligado aí, se aparecer pergunta, você já pode sair. Olha lá. Sem conhecimento, acho uma aula legal, mas aí, tá. É a Joana falando que a galera acha legal, acha bonito, mas aí que mora o perigo, eles podem se machucar. É verdade, Joana? É isso que a gente está falando aqui, é muito complicado. Isso. As pessoas querem fazer, acham que vão ficar imunes do corona só fazendo aula já nas lives, e às vezes erra na dose. O problema é errar na dose. E pelo contrário, ao invés de você ficar imune, você abre brecha para o vírus se criar dentro do seu corpo. Exato. O efeito imunológico positivo da atividade física, né, ele é crônico. Inclusive, eu abordo muito tudo isso que a gente está falando aqui, tem muita informação lá no G-Training Center,
que é o meu canal profissional, onde eu coloco muito conteúdo lá, regular. Né? Eu já coloquei sobre isso. O sistema imunológico, ele funciona com benefício crônico da atividade física. Não é agudo, ou seja, treinei hoje e estou imune. Não, você, na verdade, até jogou teu sistema imunológico para baixo pós-treino. Exatamente. Entendeu? Tem que ter o descanso, tem que ter uma boa alimentação, tudo isso tem que ser muito explicado. E é o que a gente está sentindo muita falta nessas lives, nessas orientações. Poucas explicações práticas, orientações que as pessoas normais, comuns, não normal todo mundo está, mas as pessoas que não entendem essa parte Joana, científica. Diga lá. Joana, vamos lá. O treino de HIIT, você pode optar por qualquer perfil, qualquer método de HIIT. Como eu falei anteriormente, você tem vários métodos de HIIT. Você tem, por exemplo, o All Out, que é para a beira da morte, descansa um número grande de intervalo. Você tem um RST, em que você vai fazer um perfil de estímulo de X e vai recuperar 2X, por exemplo, que não é igual ao All Out. O All Out, às vezes, o cara recupera 5, 7, 8, 10 vezes o tempo de execução. Tá? Então, assim, depende do que você quer com aquele cara, qual é o objetivo daquele cara. De forma bem rápida, por exemplo, um all-out, o cara quer ali, ó, ele vai extinguir toda a energia dele ali, ou seja, todas as vias metabólicas vão trabalhar até o máximo. Ele vai recuperar, vamos lá, 10 vezes o tempo que ele fez de estímulo, para dar outro estímulo. E esse cara só para de fazer isso quando ele não aguenta mais. E você pega um RST, que é tipo o Tabata, o cara faz 20 segundos, descansa... Desculpa, Tabata não, perdão. O cara faz 20 segundos de estímulo, descansa 40, 20, 40. Você vai estar trabalhando ali muito a via TPCP, por exemplo. Porque 20 segundos ali pega um pouquinho da glicolítica, mas você vai estar trabalhando em prioritário a parte da TPCP. Então depende do que você quer. Depende muito. Mas assim, também trocando em miúdos o que... bom, aqui, outra pergunta aí do Manuel. Eu vou falar só rapidamente aqui para a Joana. Na terminologia, né, o HIIT é um treinamento de alta intensidade. É um treinamento de alta intensidade, com certeza. Né? E a Joana perguntou aqui de novo sobre o sedentário poderia iniciar com HIIT. O Guilherme já explicou isso aqui, Joana. Com certeza ele já falou que isso é possível fazer umas adaptações com umas aulas, não necessariamente HIIT, né? O iniciante consegue começar com umas aulas intervaladas, né? Uma intervaladas que dá para fazer com uma boa recuperação também. Agora, uma última pergunta para a gente encerrar. Olha o tempo aí, vão derrubar a gente. Como o leigo reconhece que ele chegou ao limite? É uma pergunta do Manuel. Manuel é aluno, o Manuel sabe, mas Manuel, quase professor. Quando você chegou no seu limite, quando você chegar naquele cansaço que tu vai botar a mão no joelho assim para puxar o ar. Um exemplo prático, tá? Quando você se sente extremamente fadigado, digamos, que você olha para o lado assim, ou então começa aquela respiração que você não tem controle. Então são sinais sudorese, excesso de suor. Então aí você começa a ter a noção de que você está efetivamente dentro do teu limite aí. Tenta falar uma frase completa e não sai. Fica difícil de falar, né? Qualquer frase um pouquinho maior. Bom, pessoal, a gente poderia ficar aqui a noite toda, mas a gente tem uma limitação aqui no próprio Instagram. Daqui a pouco se você quiser fazer uma outra live sobre HIIT, a gente faz também. Só chamar. Podemos fazer, com certeza. Primeiro eu quero já encerrar aqui da minha parte, vou passar para a bola para o Guilherme encerrar também já. Mas eu quero dizer o seguinte, pessoal, tomem cuidado. Quem não é profissional de educação física e está aqui nessa live, toma cuidado quando você for fazer a aula de algum professor. Como é que você pode reconhecer? Assim como o Manuel perguntou, como é que um leigo reconhece? Como é que um leigo reconhece se o cara é professor ou não? Primeiro, o ideal é que todos os profissionais... Vai cair, hein? Vai cair já? Já vai cair? Já está nesse momento de queda? Acho que já. Então, acho que já. Acho que não, mas vamos lá. Eu quero dizer para vocês tomarem cuidado se realmente é um profissional, tá? Eu quero dizer muito obrigado para todo mundo que participou dessa live. A gente vai fazer outras, com certeza. Se vocês tiverem mais perguntas, pode mandar para a gente aqui no nosso privado. E eu quero deixar, então, o Guilherme se despedir. Mas eu digo também, quem participou dessa live, mandar um direct para mim, dizendo que participou dela todinha, vai ganhar um set list de músicas para você botar na hora que você estiver malhando. Então é muito legal se você quiser ganhar esse set list. Guilherme,
Se despede aí da galera. Galera, Pode muito mandar obrigado. bala. Desculpa a minha câmera não ter funcionado, infelizmente. 30 segundos, 30 segundos. Trocamos bastante ideia. Entrem no G-Training Center, que é o meu Instagram profissional. Tem bastante informação sobre HIIT, cross-training, treinamento kettlebell. Só entrar lá, Tá acabando, segue a gente. já são 10 Fofão, segundos. obrigado. Um grande abraço, uma boa noite para todo mundo. Você A também. gente se vê em breve. Tchau. Um abraço.